E aí, mais um Pode Inspirar, histórias de mulheres que inspiram no ar para você. Quer que eu sempre falo que aqui é um lugar para a gente se dar mão, para a gente se apoiar, para a gente seguir forte e corajosa nos nossos planos, nos nossos sonhos, entendendo que a mulher que está sentada aqui na minha frente sempre vai ter algum insight, alguma inspiração para que a gente saia com muita vontade, entendendo que se ela conseguiu, dá para a gente conseguir também. Se ela superou, dá para a gente superar também. E que a gente entenda que quando a gente dá a mão, a gente fica muito mais poderosa para passar pelos obstáculos e para conquistar os nossos sonhos, certo? Esse é o Pode Inspirar, é esse espaço aqui. Hoje eu queria começar dizendo o seguinte: eu ontem tive uma noite bem chata. Eu tive insônia, eu nunca tenho insônia. Meu coração palpitava, alguma coisa bem diferente que eu nunca tinha vivido antes. E hoje de manhã eu acordei bem cansada. Quando eu comecei a me arrumar para vir para o Pode Inspirar, eu estava cansada, eu estava um pouco desanimada. E aí a vibe foi mudando, foi mudando. E aí, quando eu estava cruzando para entrar nesse prédio, para entrar nesse estúdio maravilhoso que é a Urban, meu astral estava completamente mudada. Eu já estava muito animada, muito feliz, e eu falava, gente, o que é isso? E aí, obviamente, para mim, é uma inspiração do céu mesmo. E o que eu queria te dizer é o seguinte: o que é que você está fazendo hoje? O que é que te move? O que é que está fazendo você levantar da cama? Precisa ser algo que seu corpo, que sua mente, que seu coração pulse muito forte. Porque, tenha certeza, alguma hora tudo muda, entra uma luz, entra uma força. Tudo se reconstitui porque você está exatamente onde você precisaria estar. Então, aqui é o meu lugar. Então, a noite já se passou, eu já estou completamente restabelecida, pronta para mais uma entrevista. Aonde você está se ocupando, fazendo estar, precisa ser onde você nasceu para estar, para você ser feita, certo? Vamos? Hoje, na minha frente, eu tenho uma mulher linda, mas ela não é baiana, ela é capixaba. E ela tem muita história para contar. Profissional, passou por grandes capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e atualmente aqui em Salvador, onde lidera a operação comercial da Eletromídia. Conhecem Out of Home, a melhor de Salvador. A gente vai falar sobre a importância da comunicação, da divulgação da sua marca por aí, pela cidade, dos pontos de venda. Ela tem MBA em marketing, publicidade, construção de imagem, além de líder da Eletromídia. Ela é uma estrategista de marca pessoal. Hoje vamos falar com Bruna Ávila para aprender tudo sobre a importância do branding, certo? Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Como vai? A gente estava sonhando com esse papo aqui, né? Também. Nossa, a gente estava falando disso, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente agregar, para falar. E eu tava com muita vontade de estar aqui, viu? A Bruna falou, eu quero ir. Eu falei, eu também quero você lá. Ah, legal. Isso é bacana, né? A gente poder ter um canal, assim, para falar, principalmente com mulheres, eu acho, né? De estar trazendo histórias que inspiram, os desafios, que não são poucos, né, Lu? Então, fico bem à vontade aqui para falar com você sobre isso. Que bom. Vamos começar. Bruna, vamos lá. Eu quero começar entendendo quem é a Bruna. Certo. Bom, bugou já, né? Buguei. Tem como fazer edição, botar aquele cri, 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 né, na cabeça. Cara, Lu, eu sou uma pessoa, assim, extremamente expansiva. Eu acho que eu chego nos lugares, eu saio falando com tudo quanto é tipo de pessoa. Eu não tenho muito essa coisa do estigma, tipo, aquele ali eu falo, aquele ali, aquela rodinha eu participo, não. Esses dias eu estava conversando até com meu marido, falando assim, eu era do grupinho das meninas populares no ensino médio, porém, eu andava com os nerds. Aí ele falou, não, peraí, não tem como você ser a popular e andar com os nerds. Eu falava, eu andava com os nerds. Porque os nerds eram meus amigos, eu achava que eles eram assim, eles ficavam mais no cantinho, sabe? Eu queria entender um pouco do todo. Eu queria estar lá no grupo da galera da bagunça, e eu também queria entender como que a galera, que era o nerd, né, que a gente fala, né, do nerd, sim, de estar lá mais quietinho, mais introspectiva, o que ele está pensando, como é que é? Então, eu sempre tive tudo quanto é grupo, assim. A gente acabou de ter a nossa primeira interseção. Eu estava conversando com as amigas esses dias, e eu falei, cara, se tem um negócio que me preenche demais, são as diferenças. Eu também. E eu sempre fui da galerinha conhecidinha do Vieira,
mas eu sempre estive em todos os grupos. Então, minha mãe se chateava muito comigo, que ela falava, não é possível que você esteja em todos os lugares, você tem muitos grupos de amigos, eu tenho que escolher uma. Eu falei, eu não consigo ter um. Eu tenho, assim, minhas melhores amigas, que somos um grupo de 8 até hoje, lá do Vieira até hoje, mas eu tenho grandes amigos, e é cada um numa tribo, e cada um me completa de uma forma tão rica, tão maravilhosa, É ótimo. que hoje eu digo, mãe, você se chateava porque eu não parava em casa, porque eu sempre estava cada hora com o grupo, mas como me fez ser plural? Isso foi E muito ser bom. você, assim, né? Eu vejo, assim, pro dia a dia, e a dica até que eu dou para uma mulher que ela queira se posicionar melhor, seja no mercado, seja num ambiente que ela tem que ter ali, de ser uma formadora de opinião, é sair um pouco do trivial e você ser uma pessoa que tenha repertório, sabe, Lu? Que você fala de um tudo, que você tem repertório rico e que não fica parecendo aquela pessoa chata e interesseira, que tá ali só para tirar um negocinho. Vamos fazer Não. o seguinte, deixa eu organizar aqui minha cabeça. Vamos começar falando de marca pessoal, vamos aprender um pouco sobre isso. Vamos. Traga um pouco da sua bagagem. A minha bagagem de marca pessoal comigo, como seria isso? Como começou essa história de você estudar e se interessar por isso? E como você transborda hoje ensinando marca pessoal para as pessoas, para as marcas, para as instituições? Eu vou responder ela junto com a finalização da outra, porque tem super a ver. Tá. Essa coisa minha de estar em todos os grupos e entender o que impedia algumas pessoas de não, por exemplo, os nerds de não irem para um outro grupo, ou um outro grupo aqui não entrar naquele ali. E eu vejo que isso está muito associado à falta de confiança, falta de repertório, não se sentir confortável com a oratória que se tem. Vários pontos, assim, né? Comunicação. E aí eu comecei a estudar. Fiquei de curiosa mesmo. A minha carreira começou na parte de marketing, de comércio exterior, nada a ver comigo. E aí, quando eu percebi que eu tinha que fazer marketing, eu já estudava marketing, eu falei, não, eu vou para minha área. Aí me mudei para o Rio de Janeiro, assim, louca. Mudei para o Rio de Janeiro. E aí fui na praia, conhecendo, de novo, né? Eu na praia, o amigo ali, eu comecei a conversar com um monte de gente. Saí dali da praia, tipo, uma tarde despretensiosa total, que eu ia passar só um final de semana com várias entrevistas de emprego marcadas. Aí eu falei, gente... Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 21. Com 21, você pegou seus panos de bunda e já foi morar em outro... Meus panos de bunda do interior. Mãe, tô indo? Foi de boa com pai e mãe? Foi de boa. Eu queria ter ido para a Austrália, mas aí deu tudo errado. E eu falei, não é para eu ir. E aí eu peguei o dinheiro, pedi demissão da empresa que eu trabalhava de comércio exterior. Falei, vou passar um final de semana no Rio. E aí fui. Aí nessa de ser a pessoa que fala com todo mundo, tô conversando com o cara da barraca que tá fazendo que tá abrindo o coco, aí daqui a pouco falo com o cara do milho, daqui a pouco no do milho já conhece alguém. É assim. E aí na hora que eu fui ver, eu tava com 3 entrevistas de emprego marcadas. Acho que não é pra eu ir embora. E aí numa dessa... Você ficou no Rio quanto tempo? 13 anos. Não acredito. Juro. Nessa ida? Nunca mais voltei. Não acredito. Voltei pra pegar meu carro. Porque eu não tinha nada, né? Voltei pra pegar meu carrinho na época. E eu falei assim, gente, que maluquice. E aí eu conversando com uma amiga minha, amiga de uma amiga minha, ela falou assim, olha, tem umas coisas que eu acho que faz muito sentido pra você. Eu acho que tem um amigo meu, um cliente meu, que ele é diretor da Jack Motors. E na época aquela marca Jack Motors era super bombada. Você lembra aquela marca Jack Motors? Claro. E eles eram super bombados. Eu falei, diretor da Jack Motors, tá, é pra lá que eu vou. Aí ela falou assim, mas você não pode chegar parecendo que você é uma pobre coitada que tá precisando de emprego. Você se disfarça, amigo, você faz alguma coisa. Eu falei, tá bom, como é que a gente vai marcar? Ela, eu vou estar no Veloso, no Leblon, com ele tal hora. Você vai passar de lá com sua pastinha debaixo do braço, fingindo que não tem nada acontecendo, que você tá ali fingindo, inclusive, que tá muito ocupada. Nossa, na loucura. E aí você vai comentar em algum momento, se você tiver abertura pra isso. Ok, fomos. Tropiquei. Amiga, você tá aqui. Meu Deus, coincidência. Passei que só pra tomar uma água, porque eu estava numa reunião aqui atrás. Mentira. Tomara que a Alexandre não assista isso. Aí ele... que legal, você trabalha com o quê? Eu falei, então, acabei de pedir demissão do Espírito Santo, tô aqui, tô dando uma olhada, participando de algumas entrevistas e tal, pra eu escolher uma coisa melhor, né? Mentira, tinha nada. Vamos falar com... Aí a minha amiga, né? Bora, amiga, fala com ele que você tá procurando alguma coisa na sua área, né? Porque você tem experiência e tal.
não tinha experiência nenhuma. Meu E aí eu falei, então, tô procurando uma coisa em marketing. Gente, mas... essa é amiga mesmo, né? Não, amiga, a Essa Andréia. É aquela amiga. Ainda tem Andréia na sua vida, claro. Mora em Amiga Curitiba aquela, agora. cara, olha que legal. Eu sempre falo assim que muitas vezes a gente precisa entender quem somos na frente do espelho, mas como é importante a gente ter o olhar do outro sobre a nossa vida. Nossa! E sobre nós, porque às vezes o olhar do outro descobre coisas em você, na gente, que você fala, não consigo, não sou capaz, não é possível. E o outro fala, você consegue, vai lá. Exatamente. Precisamos um dos outros. Era um puxão, sabe? A gente tem que ter esse elo, assim, e eu vou te falar que não é sobre tempo, tá? Acho que tem pessoas que aparecem na sua vida pra fazer algum movimento, assim, né, Lu? Tipo, eu conheci a Andréia há semanas. Ela era amiga, colega da minha amiga que estava dividindo apartamento comigo, que ia dividir apartamento comigo, que era uma das minhas melhores amigas. Então foi assim, minha filha, uma coisa de louco. Eu falei, aí ele, puxa, olha só, eu não consigo te contratar porque a nossa divisão aqui no Rio de Janeiro, na Jack Motors, não comporta mais pessoas de marketing, mas o meu irmão tem a maior agência de publicidade de mídia out of home do país. Te interessa? Aí eu, mídia o quê? Que é isso? Hoje tem muita gente sem saber o que significa, hoje imagina. Especialista, né? Mas na obra, mídia o quê? Aí ele, mídia out of home. Mídia fora de casa, querida, mídia fora de casa. Ai, gente, que pobreza. Aí eu falei, nossa, super, não, com certeza, tenho muito interesse. Tá bom, então vou ligar aqui pra ele. Passou a mão no telefone. Alexandre, tô com uma pessoa aqui, nananana. Posso marcar entrevista pra você? Você falou que você tava precisando de uma assistente. Lu, foi assim, no dia seguinte eu fiz a entrevista, no dia seguinte do seguinte eu tava trabalhando lá, fiquei lá 4 anos. Aprendeu tudo de mídia out of home? Tudo, porque eu era assistente do dono e ele me botava pra rodar a agência inteira e entender de um todo. Tá, e como é que foi sua personagem pra dizer, não entendo, mas vou aprender tudo? A minha personagem foi assim, coloquei a carapuça da cara de pau, né, coloquei ali a máscara da cara de pau e ao mesmo tempo me mostrando ser muito interessada. Então eu comecei a pesquisar tudo, site gringo, site normal, e eu pedia pra ele me ensinar também. Então eu fui me permitindo ser um especialista, eu fui me provocando e me aperfeiçoando. Não achava que eu poderia estar naquele cargo, por mais que o salário na época era super, enfim, ganhava R$1.600 na época. Era muito baixinho e, assim, mal me sustentava. Só que era uma coisa que, para mim, era tipo assim, 1.600.000 e eu tava aqui tocando terror, fazendo tudo que eu tinha que fazer e aprender, era a melhor oportunidade da minha vida, sabe? Genial. Você traz um negócio muito, muito bom, que é o seguinte... Você já ouviu falar aquele ditado fake it until you make it? Nossa, é meu lema. Você sabe que eu sou... Mas você também? Não, eu sou super contra isso. Ai, não, Lu. Mas você mostrou um negócio diferente disso. Eu sou muito contra o fake it until you make it. Pareça ser antes de você ser de verdade. A mulher que inventou esse lema, ela deu golpe em muitas pessoas, inclusive ela está presa hoje. Não dá. Eu defendo a autenticidade. Eu acho que não dá para sustentar uma coisa que a máscara vai cair, né? Então, fake it until you make it, para mim, não dá, é insustentável, mas o que você me traz, você pesquisou, você estudou, você teve vontade de aprender. Você não fingiu a todo tempo. Não. Você mostrou muita vontade, você falou, vou colocar isso aqui, vou agarrar essa oportunidade, e você fez acontecer e se transformou nessa pessoa. Mas você não fingiu ser quem... Entende o que eu tô falando? Você foi corajosa, você foi ousada. Eu vejo muito mais ousadia do que fingimento. Eu acho que até pela minha característica de ser muito transparente e sair falando, eu não consigo sustentar uma coisa que não é minha. Tá. Então, eu faço isso até hoje, tá? Eu faço muito isso até hoje, inclusive não sei se isso vai ser polêmico, bom ou ruim para mim, tá. Mas muitas vezes eu tô com o cliente e... Minutos antes, eu fiz uma varredura no contexto dele, porque em algum momento eu tive que abordar ele, você concorda? Para fazer uma prospecção, eu tive que ligar, eu tive que abordar, eu tive que ir atrás. E eu não sabia nada dele, mas eu precisei me comportar como se eu já soubesse. Mas preste atenção, você está falando de um princípio da comunicação que é básico, de Aristóteles, você precisa ter conhecimento. Então, esse é um princípio da comunicação que, por favor, apliquem na vida de vocês, independente da área que você esteja, em qualquer lugar. Você pode ser dona de casa. Você precisa conhecer com quem você está falando para fazer bem feito. Exatamente. Então, isso aí é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você precisa saber com quem é seu interlocutor. Quem é que Senão para você conquistar, para você conectar. Você tem que ser o fingir ser até ser por segundos, por minutos. Sim.
né? Porque no próximo contato que você tem que realmente mostrar que você é. E aí eu me aprofundo, eu vou fundo mesmo. Odeio coisa rasa, Lu. E aí nessa, eu comecei a perceber... Quantos anos na Jack Motors? Desculpe, quantos anos na Aura Home, dessa mídia, no Rio de Janeiro? Eu fiquei nessa agência 4, depois 1 ano na JCDecaux e 7 na Eletromídia, quase 8 agora. Nunca lá mais saí. Lá no Rio de Janeiro. Faz a cronologia Fiquei, na minha cabeça. Aí você sai do Rio. Eu fiquei 4 anos no Rio, trabalhando na Altermark. Fiquei 1 ano sem trabalhar quando eu tive bebê. Quis ficar 1 ano, né, me dedicando ali mesmo. Como é o com a nome minha da sua filha, filhinha? Luna. Luna. Que hoje tem 10 anos. E, na sequência, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei para a Altermark, mas já entendendo que seria só um trampolim agora. E aí eu conversei com o meu diretor na época, falei, eu queria uma oportunidade para eu vender, que é o que eu amo fazer. E aí ele, você quer ir para veículo, então, né? Você tem que ir para veículo. Aí eu falei, tá, quem? E aí eu tinha uma cartela de pessoas, porque por ser assistente dele, eu pedia para ele, falei, todos os almoços que você for, posso ir? Aí eu falei, eu posso anotar, eu posso fazer o que quiser, porque eu sabia que ele, como dono, ele só ia sentar, a probabilidade de ele sentar com as pessoas na mesa eram os donos. Ele não ia conversar com os estagiários, e nada contra, tá, gente, os estagiários, mas era que naquele momento eu queria absorver com quem já tinha chegado lá. Perfeito, e quem passa a caneta também. Exatamente. E aí eu sentei com muitos donos de veículo e eu tive a oportunidade de falar assim, você quer ficar onde? Você quer ficar aqui? Você quer ir para São Paulo? Você quer ir para onde? Você quer? Não. O que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero vender. Aí ele falou assim, então, deixa eu ligar aqui. E ligou para... Pediu, né? Me referendou para Ana Célia Biondi, que é a CEO da JCDecaux. E eu entrei na JCDecaux, que é a maior do mundo, em Out of Home. Fazendo, entrei como assistente comercial, entrei como venda, e depois comecei a virar executivo, vender, saí de lá. Eu falei, chefe, liguei para ele de novo, eu chamei de chefe até hoje, tá? Aí eu falei, chefe, ele, lá vem você me pedir alguma coisa? Falei, não tô ganhando dinheiro, não tô feliz. Aí ele, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir para Eletromídia. Nossa, na época eu ouvi assim, meu Deus, você tá indo para uma empresinha, não sei o quê, porque não era esse monstro que é hoje, né? Mas eu acreditei tanto na empresa e também tem a questão de feeling, de Deus, eu sei lá o que fez era. você acreditar na Eletromídia? Para mim, a marca era sexy. Ela era chique, ela transmitia uma coisa sem precisar falar tanto, que é o que eu acredito, é onde eu vou entrar na marca pessoal. Tá. Entendeu? E eu já olhava aquilo ali, eu falei, nossa, essa marca é muito a minha cara. Você deve ser muito estudiosa do Sexy Canva, talvez. Nossa, muito! Também curto demais. Eu acho que é um dos melhores. Acho ele muito autêntico. E aí, eu fui fazer a entrevista, eu tava entrando de férias na JC, eu fui fazer a entrevista com o Alexandre Guerreiro, era outro Alexandre agora, minha vida e os Alexandres. E aí, no meio da entrevista, ele falou assim, você quer começar quando? Aí eu falei assim, eu acabei de entrar de férias, hoje é meu primeiro dia amanhã, cancela as férias, começa amanhã, segunda-feira. Aí eu, como assim? Ele, sério, você não quer vender? Você não tá falando para mim que quer vender? Então cancela as férias, pede demissão e vem vender. Aí eu, tá. E nunca mais saí. E tem quanto tempo? Aí isso foi em 2016. Vamos fazer conta, quase 10 anos, 9 anos. No total, é porque eu saí, né? Eu fiquei 1 ano fora da empresa, em 2023 eu saí da matriz, fui morar em BH, fui assumir um projeto no CMO, numa marca, que me convidou para trabalhar, eu achei que fazia sentido naquele momento de vida, e eu também tinha saído da Eletromídia. E aí, quando eu saí de Belo Horizonte e voltei para cá, aí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí não passou nem 3 dias, a Eletromídia faz Bruna me chamou. sair, rodar o Brasil todo, chegar em Belo Horizonte e falar, agora eu vou respirar Dendê. Respirar Dendê? Salvador. O que fez você? Bom, eu vim para cá e pedi muito, eu acho que eu fui a primeira funcionária da Eletromídia a ser transferida, de verdade, do comercial, porque eu ia me casar. E aí, meu marido é baiano, e eu queria... Sabe das coisas, hein, querida? E aí, eu queria vir para cá. E aí, eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui no Rio e tal. Conversei com o pai da minha filha e vim para cá. E comecei, e para mim foi super desafiador, porque eu carregava, né, uma experiência ali de Rio, São Paulo, das grandes capitais, e muitas vezes isso pode soar um pouco como arrogante, quando você... vem com conhecimento e fala, gente, assim não é legal, a gente poderia fazer dessa prática aqui, eu já vi isso aqui, eu já fiz, isso deu certo, vamos replicar, e isso não teve tanta aceitação naquele primeiro momento. Aqui em Salvador. E no segundo momento, eu passei por muito preconceito, pelo fato de eu carregar o estereótipo de ser
carioca, e o carioca é malandro, o carioca é isso, o carioca é aquilo, e essa não sou eu. Inclusive, quando falava isso, eu sou capixaba. Mas, obviamente, eu não tenho nada com carioca, né? Minha filha é carioca, meu ex-marido é carioca, eu tenho uma família, minha irmã mora no Rio, eu tenho uma família no Rio, e eu acho que o Rio inspira muito, né? Marcas lindas, incríveis, que saem de lá, que todo mundo daqui de Salvador, inclusive, consome, e eu muito, horrores. Então, eu não vejo por que ter esse estereótipo, mas é um fato que aqui tem, como o baiano tem em outro lugar também, que eu vejo, né? Enfim, eu acho que isso Como é o um grande baiano tem quando preconceito. chega em qualquer lugar, acho que a gente é preguiçoso. Daí que a gente prove, que a Baiano é gente bota pra preguiçoso, alinhar, exatamente. e que não tem hora para Não fazer tem. acontecer. Eu tenho uma equipe aqui que eu falo, meu Deus, as pessoas precisam conhecer. Esse não é... Um dos meus maiores líderes que eu tive no Rio de Janeiro era baiano, Joed. E eu, assim, ele é o cara que eu acho que é o mais pé de boi que eu já conheci na minha vida, sabe? Que trabalha Boa. com muita força e é workaholic cabuloso. E eu falo, meu Deus, por que tem esse preconceito? Aí você vê que é preconceito mesmo, né? Voltando para a marca da Eletromídia, de ser uma marca sexy, e por que eu enxergo isso, e a resposta da sua pergunta sobre marca pessoal, assim, Lu, eu não acredito que a pessoa possa causar uma boa impressão se ela não vender a imagem dela. Eu sei que isso é extremamente polêmico, tem gente que não acredita, mas assim, eu parei para estudar esse negócio, eu fui atrás, eu entendi, e é um fato, porque é inconsciente o negócio. Perfeito. E a comunicação não verbal, ela fala muito sobre a pessoa, a comunicação verbal de uma marca, ela fala muito sobre quem ela é, né? Antes de você colocar o seu tom de voz, no caso de uma marca, ou de você abrir a boca, no caso de uma pessoa. Então, eu enxergo que é muito sobre postura e sobre a sua imagem, principalmente, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para quem quer olhar para si mesma e entender assim, como assim, marca pessoal? Primeiro, entenda que você é uma marca. Todo mundo é uma marca. Essa marca pode virar uma marca que eu vou construir, por exemplo, a Bruna Dávila vai construir copos de vidro. A Lu, ela vai construir microfones. Tipo assim, ok, a gente pode ter empresas, né? De outras coisas. Mas antes disso, tem eu. E quando você vai ver, geralmente as pessoas não entram no Instagram, né, como plataforma, para se conectar com a Apple, elas se conectam com o Jobs, né? Elas não se conectam com vou dar o exemplo aqui do João Adib, que eu acho que ele faz isso com excelência, né? As pessoas não se conectam com a CIMED, se conectam com o João, se conectam com a irmã dele também, né? Que fazem muito conteúdo. Então, só que isso tem por trás o quê? Tem uma imagem. Tem um publicitário baiano, que ele é bem famoso, que foi ele que construiu o Lula, por exemplo, né? E aqui zero contexto de religião, né? Até porque como a minha área é uma área de comunicação, publicidade, marketing e mídia, eu jamais vou levantar a bandeira para qualquer tipo de posição política. Sim. Mas vamos falar do case Lula. Quem fez Lulinha Paz e Amor foi um publicitário. Ele era um cara barbudo, feio, não que ele seja bonito agora, tá? Obrigada. Horroroso. Mas eu tô falando aqui da parte de imagem, né? Só que ele precisava construir uma imagem do fofinho, do queridinho, e aí ele faz a barba, ele bota um terno e bota uma gravata, tudo estratégia de marketing. Genial. Então, ele criou uma imagem de quem ele era, porque ele era cara carrancudo, né? Ele era aquele cara que falava de qualquer jeito, e mão assim. Como é que você vai ter uma característica política e conquistar pessoas se você fala assim? Você tem que aprender a ter uma linguagem não verbal e trazer as pessoas para você. Bruna, eu estava preparando um material para falar sobre marcas memoráveis. E, obviamente, tem brand, porque não tem como a gente falar de marca sem falar de posicionamento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é no meio de uma tecnologia onde a gente está agora com IA dominando tudo, a gente entende que o que vai vencer é a humanização da marca. Então, que é exatamente a voz por trás de um slogan, a voz por trás de uma logo, a voz por trás. Como é que você enxerga isso? E eu queria entender como é que você enxerga a humanização da marca e a questão de posicionamento no Instagram, no digital. Tá. Eu vou usar alguns exemplos para ilustrar, para responder a resposta, tá? A pergunta.
Quando fala de humanização, é que as marcas, Lu, elas precisam entender que para elas se comunicarem, elas precisam ser algo. Elas precisam praticamente virar uma pessoa, sabe? Elas precisam sair do escopo e virar uma persona. Então, se você for pegar, por exemplo, a Adidas, a Rhode, sabe a Rhode? Uma marca de maquiagem da Hailey Bieber, mulher do Justin Bieber. Ela tem uma marca, assim, a Rihanna, que criou a Ready, se eu não me engano, né? A Fenty Beauty, eu acho que é a Fenty Beauty. Todas essas marcas, elas vão criando um contexto de persona. A Adidas, ela para de fazer só tênis e botar só a marca de tênis numa campanha e ela começa a fazer corrida. Ela começa a fazer eventos pro lifestyle do produto que ela vende. Entende? Uhum. Isso é um pouco difícil para o IA fazer. Porque o IA, ele pode ser... O IA, ele pode não. Ele é e vai ser um apoio criativo para você trazer várias ideias. Mas você fazer a estrutura física, não tem como tanto o IA te ajudar, porque isso tem que ser exercido por pessoas, exatamente. Então, quando você pega a Track and Field e fala o que a Track and Field vai fazer para ela aumentar o posicionamento de marca dela, aumentar a reputação dela, aumentar o número de vendas dela por consequência, ter mais recall, né, lembrança de marca e ter awareness, aquele posicionamento ali, né, que ela traz dentro do mercado fitness, é ela fazendo eventos, trazendo pessoas para falar sobre o lifestyle, né, sobre o que eu faço como estilo de vida, que eu uso uma roupa. A live, agora me convidou, a live daqui do Shopping da Bahia, a Vanessa me convidou para a gente fazer uma campanha, eu ser a garota propaganda da campanha, para falar um pouco sobre o estilo de vida, porque a live, ela tem roupa que eu poderia estar vestida aqui agora, com um macaquinho, que no final do dia eu vou para uma aula de yoga, e ele tem um kimono, que eu visto, amarro, de linho, tipo um linho assim, chiquérrimo. Que dá pra você trabalhar o dia inteiro. Que eu poderia estar aqui, igual eu tô com um vestido longo, eu estaria com esse kimono, que ele trança todo, amarra, e fica chique, e no final do dia eu arranco o kimono e vou pro meu pilates, pra minha aula de yoga, pro que for. Ou seja, é uma marca que ela tá entendendo a dinâmica da jornada do consumidor. Genial. Entendeu? Nesse estudo que eu fiz, eu falo de algumas marcas, mas uma que me chama muita atenção, inclusive por ter morado lá fora e ter vivido um pouco dessa marca, é o Ben Jerry's, que é um sorvete. Eu amo. Uhum. E aí, é uma marca que já dura muitos anos, mais de 2 amigos universitários que começaram com R$5 no curso de sorvete. E eles montam essa marca, levam o nome deles, e eles dizem que eles eram amigos, são até hoje, mas que eles viviam dentro de uma comunidade onde eles respiravam os princípios dos hippies. Então, eles queriam nada mais, nada menos do que construir uma marca de sorvete, uma empresa, onde eles ganhassem dinheiro, onde todo mundo ganhasse e lucrasse, mas que fosse, sobretudo, divertido. Então, eles falaram, cara, para ser divertido, o sorvete tem tudo a ver. Então, a comunicação precisa ser divertida e eles criaram pilares geniais. Então, quando você consome Ben Jerry's, o sorvete... Eu não sabia da história. É incrível. Você entende que tem ali 9 pilares que você fala, cara, se eu aplicar isso aqui na minha marca, dá muito certo. Eles têm uma identidade muito bem resolvida, eles têm uma conexão com o público genial, eles têm uma linguagem muito autêntica e própria e divertida. Eles têm princípios e valores, os princípios e valores nunca deixaram de ser o que eles prezaram desde lá do início da construção. Então, assim, eles são a favor do casamento do mesmo sexo, eles apoiam grandes causas, o sorvete leva nomes diferentes de grandes causas. Então, eles são muito além de sorvete, eles respiram uma marca que fala além da comida. É isso, né? Perfeito. Então, dura muito tempo. Exato. Hoje eles fazem parte do conselho da marca, mas eles dizem que a única coisa que não pode mudar é ganhar dinheiro. E tem um fair trade, que também é lindo disso. A política deles, eles não apertam o fornecedor para que só eles ganhem. Então, eles querem que todo mundo ganhe.
Eles Justo. falam das vacas soltas e felizes, então são leite de vacas felizes e são produtos de galinhas criadas soltas. Então, assim, são princípios que você fala, sinto o cheiro dessa marca, né? Eu sinto essa marca. Então, quando você compra o sorvete, a ideia é você comprar um sorvete Ben Jerry's e não só comer um sorvete. Você come um sorvete que fala ali que eles têm pedaçudos, porque o tal do Ben, quando montou a sorveteria, ele não tinha um bom olfato, ele não tem até hoje. Então precisava de pedaços maiores para ele sentir aquele gosto. E aquilo foi a grande diferença do sorvete e que perdurou até hoje. Então hoje, quando você compra um Ben Jerry's, tem cada pedação e eles chamam de pedaçudos. Então tem toda uma história que perdura e é o sorvete que é hoje. Então assim... Perfeito. É uma marca que... Não indo muito de um longe, case a incrível. gente tem aqui a Dengo. Dengo é a coisa mais linda do case. Para mim é um baita de um case deles, né? Eu levo muito meus clientes, tem uma curiosidade, eu levo muito meus clientes para lugares que a marca traz experiência. 99% das minhas reuniões, a não ser por questão de logística, eu faço em lugares que a marca tem uma história. Porque eu acredito que nesse lugar eu vou provocar ele a inspirar. E aí a primeira pergunta que eu faço, você sabe a história da Dengo? Não. Posso te contar? Nossa, é muito legal. Me conte a história da Dengo. A Dengo, eu vi uma palestra de quem criou a marca, achei a coisa mais autêntica, fiquei encantada. E amo a tipografia deles, já me conquista ali. Mas me conte a história da Dengo. Bom, eu vou te falar alguns pilares da Dengo que eu acho surreal, tá? Igual eu fiz com o Ben Jerry's. Isso. Você entra lá, você vê foto de chocolate? Não. Não. Você vê foto só de quê? Cara, eu tô me lembrando de uma loja aberta, eu não vejo foto de nada, eu vejo chocolate. Só vê foto de pessoas. Você vê foto de pessoas arrancando o cacau, colhendo, fazendo extrativismo. Você vê as pessoas fazendo assim. Tá. Você vê pessoas comuns de lavoura trabalhando, segurando assim e rindo. Ou seja, é uma marca que entendeu que o tom de voz dela tem que ser de acolher no todo. Ela traz esse tipo de linguagem. Dengo, carinho, amor, as pessoas. Você entra lá, você não vê foto de chocolate. Você vê foto das pessoas trabalhando. Exatamente. Os vendedores são treinados para contar a história. Os chocolates são feitos com o cacau, que são feitos de cacau que não é aleatório, é um cacau que é comprado de pequenos produtores. E são frutas, que também são frutas brasileiras. Né? Então, você tem o chocolate com banana, você tem o chocolate com cupuaçu, você tem o da tapioca, o do coco. Então, é tudo voltado para quê? Para a valorização da nossa cultura e da nossa agricultura. E eu acho isso surreal, porque é muito mais fácil você falar assim, o melhor chocolate do mundo é a Lindt. Eu amo o chocolate da Lindt, mas eu prefiro ir num lugar que tem uma história de inspiração. Inclusive, estou provocando a minha equipe que eu acredito que as marcas daqui de Salvador, elas precisam cada vez mais se ajudar. Tem que existir um colaborativismo real. Eu vou criar uma tabela própria só para vender para marcas locais que precisam desse apoio. A gente já tem hoje aqui o selo Made in Bahia, já ouviu falar? Made in Bahia, claro. Eu tive uma parceria agora recente com outra marca de chocolate que eu acho sensacional, porque eu queria pegar uma marca local, a Dengo de São Paulo, que é o Chocolate Ama, do Diego Badaró. Eles são uma família de, não sei agora a quantidade de anos que tem, mas é muito tempo. E eles exportam, 90% ou mais, eu acho, eles exportam a maior parte do chocolate deles, do cacau dele, que é daqui da Bahia. E eles hoje, eles têm um chocolate, Lu, que ele tem, primeiro que ele é vegano, e segundo que a embalagem, ela é 100% compostável, ou seja, em 180 dias você pode fazer uma plantinha, plantar seu manjericão, depois que você comer o seu chocolate, você bota areia preta, bota o manjericão, planta, e esse plástico biodegradável deles some em 180 dias. Uau! Que genial. Surreal, né? Que genial. Surreal. Legal. Então, eu queria fazer uma parceria para dar para os meus clientes de um presente de Páscoa que fosse com uma marca que contasse uma história. Genial.
Olha, perfeito. Para a gente fechar essa caixa aqui, eu vou voltar para o Ben Jerry, que é exatamente o que você está falando. Ben Jerry's ou Häagen-Dazs? Os dois deliciosos. Ben Jerry é visivelmente mais popular, mais brincalhão, mais alegre, mais divertido, mais humanizado. Häagen-Dazs, mais chique, mais clássico, mais premium. Bom tanto quanto. Aonde você tá? Aqui é uma delícia, mas esse aqui Conta história. respira algo. Isso. Esse aqui conta uma história. Esse aqui defende muito mais do que apenas leite, açúcar e um sabor para você consumir. E as marcas Defende um mundo, precisam defende... entender isso, né? Cara, genial. Para elas muito bom. humanizarem. Muito bom, muito bom. Vamos lá, se eu puder, para a gente terminar brand, para a gente terminar marca, se eu puder te perguntar assim, em bullet points mesmo, para a empreendedora que está te assistindo, que está te ouvindo, que está com a marca dela construindo, quais os pontos que ela não pode deixar de prestar atenção para fazer uma puta marca? O primeiro passo é entender quem é o público dela. Então, em bullet points, mesmo Sim. colocando ali, ó, quem é o seu cliente, como que ele se comporta, como que ele vive, qual é o estilo de vida. Não é só pegar aquela coisa assim, meu cliente é 20 mais homens e mulheres classe A. Isso é muito frio, sabe? Qual é o comportamento dessa pessoa? Você tem que entrar para a parte de comportamento para você saber conversar. Senão a marca, aí a gente volta para a pergunta anterior, ela vira só mais uma marca, entende? Então, como que o meu público vai interagir com a minha marca? Quem é esse meu público? Check. Tá. Segunda coisa, ter uma marca forte. Porque a marca, ela é muito mais do que a logo, do que o site, do que o Instagram. A marca, ela transcende o negócio. Se você for ver, se você pegar todos os celulares do mundo, todos os computadores do mundo, juntar e vender, não dá o valor de mercado que vale a marca Apple, né? Então, é ter uma marca forte. E aí a gente teria que se aprofundar. O que é ter uma marca forte? Aí vai ter tom de voz, ter propósito, ter uma missão, uma visão, os valores. Contar uma história. Então, ela tem que pensar em, primeiro, público, depois, marca forte. A marca forte, ela deriva vários outros points aí pra gente. Então, você tem que ter aqui como que você quer se comunicar, o seu tom de voz, o seu propósito, a sua missão, a sua visão, de médio, curto, médio e longo prazo, os seus valores, que são as premissas, coisas que você não está disposto a abrir mão quando surgirem outras coisas no mercado. É igual o Ben Jerry, que a gente estava falando, né? Eu não abro mão de ter os pedaçudos, eu não abro mão de deixar de conversar com a minha comunidade, e eu não abro mão de sabe lá Deus mais o quê. Entende? Genial. Eu queria te fazer um convite aberto. Eu tenho uma consultoria chamada Marca Real, que é uma consultoria de 4 encontros. Na quinta eu entrego o case dessa empresa sobre branding, posicionamento. E eu vou achar onde você vai entrar aí para você dar uma aula para os alunos. Já está aceito. Para as empresas, certo? Claro, pode contar, Lu. Eu também quero te chamar agora em público, porque eu quero fazer um evento. Esse evento vai ser entre o mês de junho e julho para o mercado de Salvador, provavelmente empresários, empresárias, algumas agências de publicidade também, e eu quero te chamar para fazer uma pauta sobre comunicação, sobre perguntas assertivas, porque hoje em dia, quando você quer colocar sua marca no outro posicionamento, você tem que ser o melhor perguntador. Sim. Eu preciso saber perguntar para o meu cliente o que ele quer, como ele quer, e fundo. E o fundo você tem que saber perguntar, né? Perfeito. Vou dar só a primeira dica aqui para ficar com gostinho. Para você aprender a ser um bom perguntador, você precisa saber ouvir. Isso vai além da comunicação, é onde começa tudo. Então, quando você ouve outro, você está ali disposta a absorver todas as dores, todas as delícias, o que é que ele precisa, e aí você vai saber fazer uma boa pergunta. Exatamente. Então, começa pelo ouvir. E o ouvir vai muito... Você fechar em Salvador, tô com você. Vamos para a eletromídia? Gente, Bora. Eletromídia, como é que a gente chegou nisso? Tem um grande amigo meu, Humbertinho, um grande beijo para você. E ele sempre carregou essa marca muito com ele. E eu já convidei o Humbertinho para algumas coisas, para algumas marcas que eu estou envolvida, para a gente colocar ali aquela marca, porque eu sempre acreditei na divulgação de uma marca no momento onde você tem tempo para ela. Então, eu acredito demais na mídia out of home, na mídia fora de casa, nessas televisões, nessa ideia da eletromídia. E estarei lá, como pode esperar um dia.
colocando, a gente divulgando, que eu acredito na expansão e acredito que chega nas pessoas. E aí eu queria ouvir de você, eu queria que você vendesse um pouco esse peixe com uma cabeça de mulher que entende de marketing e não só está defendendo uma empresa com a qual você trabalha. O porquê você colocaria sua empresa ali e como é que você entende o Media Out of Home hoje no mercado? Certo. A minha liderança hoje dentro da Eletromídia, ela é dentro de alguns verticais. A empresa tem vários verticais. Tem aeroportos, tem ruas, tem shoppings, tem elevadores, tem metrôs. Eu lidero aqui em Salvador toda a parte de elevadores comerciais, residenciais, telas em hotéis, academias e shopping. Para você fazer uma campanha hoje, dentro dessas telas, né, as que eu lidero, principalmente, você tem que entender que é realmente um tiro de canhão, para começar, tá? É um tiro de canhão porque você tem um número de impacto muito alto comparado com outros meios. E aí eu vou pegar meios mais tradicionais, tá? Que são, a gente divide as mídias em mídia on e mídia off, né? Mídia on, internet, Google Ads, Meta, né? Instagram, Facebook, nananã. E a mídia off é rádio, TV, rua, todos esses outros que eu falei aqui de verticais, revistas, enfim. Quando a gente olha para TV aberta, está cada vez mais a audiência diminuindo, né? E eu não vou nem dizer que está diminuindo, eu só acho que as pessoas elas estão nichando mais. Tá. Se eu sou uma pessoa que eu tenho menos tempo, eu vou para o streaming, né? Eu não vou para a TV aberta. Geralmente eu quero escolher on demand ali, né? Por demanda, o quê? O que você vai falar, com quem você vai falar, porque a sua verba ela é muito contada, ela tem que ser assertiva. Eu tenho rádio, eu tenho os painéis de outdoor, mas qual que é a grande diferença para o elevador residencial, comercial e os shoppings? O ambiente de espera forçada, que é o que você falou agora, né? De esperar, que é o ter tempo, ele é um coisa que a gente vive creme. sem ele, né? Exatamente. Então, quando você pega um elevador, você fala, aqui eu não tenho saída. Fica todo mundo no celular, porque você fica sem graça ali naquele lugar. Aí celular no elevador não tem sinal. Não tem sinal. Então, você está pegando o celular, você não está fazendo nada. Você só está lendo mensagem que não vai dar para responder, não vai dar para fazer nada. Você tem uma eletromídia para você ver. Você fala, no elevador. Super funcionando. E tem uma tá me enchendo de informação. E tem uma técnica que é usado, né, na TV, usado em todas as plataformas de mídia, independente do segmento, não é só no Out of Home. Que é assim, repara, quando você está vendo a TV, você é impactado por uma campanha e depois, né, Lu, você vê algum jornal, alguma novela e depois tem campanha. Uhum. Precisou existir o jornalismo, precisou existir qualquer coisa que seja de notícia, que seja de material de entretenimento, para você ficar ali, certo? Então, eu fiquei para ver o Jornal Nacional e eu fui impactado quando deu o break ali, quando deu o intervalo, eu fui impactado no break pela campanha da BYD, eu fui impactada pela campanha do Itaú. Então, não somos diferentes. Quando você está vendo um canal no YouTube, do nada entra uma publicidade. Você está retida por conta daquele conteúdo. E aí você foi impactada pela publicidade. No nosso caso é a mesma coisa. Você é retido na tela pelo jornalismo, pelas notícias que estão na tela. E aí você é impactado pela publicidade. Olha, que genial. Eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. É maravilhoso. E aí, dentro da Eletromídia, a gente tem um time de jornalismo em São Paulo que ele é focado nessa clusterização. Por quê? O passageiro que está lá no aeroporto, ele não vai ler a mesma campanha, o mesmo jornalismo, ele não quer saber da casa de Maria que encheu de água. O infotenimento dele é totalmente diferente do residencial. Gente, infotenimento é incrível. Entendeu? Existe essa palavra que você criou agora? Existe? Infotenimento? Achei genial. Tá. Informação que entretém. Genial. A gente precisa entender que é informação com conteúdo. Uhum. Então, vai estar lá um conteúdo do Infomoney, vai ter um conteúdo, talvez, do G1, vai ter um conteúdo de, sei lá,
da Rolling Stones, de marcas, entendeu? Qual é a parte boa das pessoas que estão te ouvindo entender isso? Entender que a marca dela vai estar em lugares que ela escolha, obviamente sabendo qual é o público que consome sua marca, a marca, né? Sim, a gente faz toda Então essa ela vai consultoria. perfeito, vai estar. E vocês ajudam nisso? Sim, a primeira pergunta que eu pergunto para o meu cliente sempre é fazer um briefing e entender quem é o cliente dele. Ok. Quando a marca... Onde você jogará. Lógico, quando a marca não sabe quem é o cliente dele, minha filha, o trem tá ruim. Aí eu falo, dá um passo para trás. Você vai ter que melhorar as suas estratégias para a gente vir conversar, porque eu não vou ter coragem de pegar o seu dinheiro e dar esse tiro de canhão e você impactar, porque você não sabe nem onde você quer chegar. Você quer todo mundo. Quem quer todo mundo é aquela coisa, né? Quem quer abraçar todo mundo não aperta ninguém. Então, se a sua marca hoje precisa impactar mulheres que estão em casa, que vão para academia, 35 mais, classe A, eu sei exatamente onde você tem que anunciar. Porque eu tenho toda essa inteligência dentro da ferramenta, dentro do nosso sistema, entende? Agora, se você não sabe quem você quer impactar, mas você quer impactar todo mundo, tá tudo certo também. A gente aperta um botão, você vai estar em todas as telas. Mas se você quiser clusterizar, você ser mais nichado, você ter um trabalho, um movimento de estratégia, inteligência e economia, né? Você vai, sim, fazer o dever de casa, antes de você fazer uma campanha. Tem marcas que têm agências de publicidade que fazem tudo isso por elas. Fala para mim, se uma marca ela está estudando fazer sua publicização e ela está na dúvida entre outdoor e eletromídia. Sim. Qual a defesa que você dá? Eu sou muito a favor da complementariedade. Para mim, a mídia mais assertiva é aquela que faz um mix de mídias, sabe? Porque eu não acredito que as pessoas são estáticas ou que elas passam pelo mesmo caminho. Para mim, existe uma jornada do consumidor. Então, ao mesmo tempo que o outdoor é meu concorrente, ele também é meu parceiro. E eu defendo muito essa causa. Inclusive, dentro do meio out of home, eu acho que os players, se souberem ser mais estratégicos, eles se unem ao invés de ficarem se alfinetando. Okay. Porque se eu trago meu cliente para cá e eu acredito que tem um lugar específico que tem um outdoor que pode impactar o meu cliente, eu vou falar com ele, você pode ampliar, tem lugares que eu posso não ter sua cobertura, mas eu quero o sucesso do cliente, porque se ele tem o sucesso e ele tem mais dinheiro, ele não vai sair de mim. Ele continua com você. Principalmente por eu ter falado isso, né? Entende? Eu fui uma parceira de negócios para ele. Você acha que falta essa parceria hoje em Salvador? Demais. Okay. Demais. Eu acho que na pessoa física, no CPF, todo mundo se conhece, é tudo ok, todo mundo se gosta. Mas quando vai para o campo de batalha... Para o CNPJ, cada um defende o seu e não faz o trabalho que eu acredito que deve ser feito, que é defender o cliente. Uhum. Sabe? Então, assim, a defesa é no cliente. Se o cliente precisar de mídia no aeroporto, eu vou falar para ele que ele tem que comprar aeroporto. Ok. Essa é a minha estratégia. E é a estratégia que eu trago o maior share para a minha empresa. Por quê? Eu viro uma parceira de negócio, eu viro uma parceira estratégica, e eu viro uma parceira principalmente de faturamento, porque caixa é rei, sim, né? E ele tem que ter. Então, eu acredito muito nessa estratégia, sabe? Quando você me pergunta o que ele deve fazer, eu vou muito também pelo bolso do cliente, respondendo a pergunta, né? Eu acredito na complementaridade, esse é o primeiro tópico. Eu sou testemunha disso. Contratei a eletromídia para um cliente e uma das perguntas foi quanto você tem de verba para a gente pulverizar, para a gente saber onde a gente vai. Isso foi bem confortável. É bem confortável e tem muita gente que não sabe quanto que tem, porque nunca fez. Ah, não sei, não sei o quê. Aí eu vou pela estratégia deixa eu te entregar então o cenário ideal e a gente pode cortar para adequar com o que você acredita que é razoável para o seu investimento. Ok? Então, eu levo muitas vezes 3 opções, 2 opções de investimento para o meu cliente, entendendo que eu vou ter sempre ali na minha manga a proposta ideal. Aqui eu te entrego muito resultado, porque esse é o cenário ideal para sua marca. Agora, se você precisar cortar, a gente vai chegar num plano M ou num plano P, também está tudo certo. A gente pode entender que é uma construção. Eu já tive muito cliente que começou anunciando 20 mil comigo no Rio de Janeiro e depois, no final das contas, o cara estava fazendo 80, 120, 250. Deixava milhões comigo no ano. Entende? Mas lá atrás ele não me dava nem 100 mil. Okay. É uma construção. E, de novo, o olhar pro cliente. E se ele for olhar para mim e tiver que me comparar, de fato, com o outdoor,
e aí eu vendendo meu peixe, né? Eu vou te dizer que tem uma coisa que a gente entrega que é muito factível, que é a frequência. A Media Out of Home, a publicidade em si, ela precisa de 3 pilares, e não dá para fugir muito disso. Cobertura, impacto e frequência. Se eu tenho uma cobertura assertiva, eu estou em vários lugares, eu entendi que o meu consumidor, ele tem uma jornada e ele se mexe, eu chego nele, eu impacto ele. Se eu tenho uma mídia com impacto, ou seja, eu tenho um criativo assertivo, eu não tenho uma mídia poluída, porque tem gente que quer fazer outdoor e quer colocar a Bíblia dentro. Gente, e não vai dar, porque é uma... Aí o meu marido, olha esse outdoor, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, quem foi que fez isso? Fica eu e ele, a gente quer morrer. Estratégia básica de Media Out of Home, menos é mais. Trabalhe com 7 elementos ali, trabalhe estratégica básica da vida. Da vida, né? Ó, boa! Da vida. Para marca pessoal, né? Falando também. Não dá para você ficar ali enchendo linguiça numa pessoa que não vai ficar olhando para storytelling naquele momento. A nossa Media Out of Home, ela é para iniciar uma conversa. Ela é para você fazer reforço de marca. Ela é topo de funil. Ela é para jogar o cliente naquele topo de funil e ser impactado por uma marca que, no final das contas, vai gerar o quê? Recall, lembrança de marca. Aí esse cliente cai dentro do funil. Aí você tem um outro trabalho que você pode fazer com ele. Nos elevadores, nas mídias digitais, em outros ambientes, que é o quê? Trabalhar a consideração. Puxa, o cliente já conhece os meus copos e já conhece os copos que você produz. Mas agora eu estou fazendo um trabalho de consideração de marca. Eu estou dizendo que os meus copos são feitos com carbono zero. Eu estou dizendo que os meus copos são feitos todos de forma individual, manual, e eu valorizo o handmade. Os meus copos, eles são feitos sempre de forma individualizada e cada peça minha é tipo uma joia. Você vai contando as histórias da sua marca, entendeu? Essa é uma outra etapa. A Media Out of Home, ela está aqui, comparando com o digital, que pode estar muitas vezes aqui. Entende? Que é fundo de funil, é conversão. Bruna, eu não consigo converter com Media Out of Home? Claro que você consegue. Trabalhando cobertura, impacto e frequência? Consegue. E o último pilar é frequência. Por quê? Não dá para fazer uma campanha de uma semana e achar que você vai tirar o pai da forca, né? E virou a última Coca-Cola do deserto e que todo mundo agora lembrou de você. Eletromídia, vocês vão ter que me engolir, porque eu quero Pode Inspirar um ano inteiro nesses elevadores. Você vai para nossas telas. Tony, acabei de ter uma ideia. Christian, acabei de ter uma ideia. A gente vai no Pode Inspirar, nos nossos programas, nos nossos patrocinadores, a gente vai colocar a Eletromídia no QR Code. Amei. Vamos? Durante o programa, já apareceu nesse? Enquanto eu estou aqui... A gente coloca depois, vocês vão ver que aparece aqui um QR Code com patrocinadores. A Eletromídia vai estar comigo. A gente coloca umas acessos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Acredito demais no trabalho de vocês. Bruna, a gente falou de marca pessoal, a gente falou de Eletromídia, a gente falou de divulgação de marca, mas a gente não falou de uma coisa que eu quero falar antes de me despedir de você, da sua melhor versão sendo mãe de Nalu. Fala pra mim o que é que ela mudou na sua vida. Como foi essa maternidade no meio dessa vida de uma mulher empreendedora, cara de pau, estudiosa, que faz acontecer independente do lugar onde ela esteja? Lulu foi meu divisor de águas. Eu sou um ser humano antes de Cristo, depois de Cristo. Exato, né? fala exatamente, antes de filho, depois de filho. Exatamente. Para mim, Lulu foi meu grande divisor de águas, porque eu sou mais assertiva na minha administração do meu tempo. Eu não me importo mais tanto com o que as pessoas pensam. Eu acho que eu diria que eu me importo quase que zero. Não dá para dizer zero, porque seria muito mentira da minha parte. Mas eu me importo quase que zero, Lu. Porque o que me importa mesmo é colocar dinheiro em casa, comida na mesa, proporcionar saúde, principalmente educação para minha filha. Acho que eu estou formando uma grande empresária. Acho que eu estou formando uma grande líder para o futuro, porque é uma menina que entende o que são valores, o que são princípios, coisas que ela não pode abrir mão. Ela entende quem é ela no mundo, quem é ela para Deus. Ela entende quem é ela para a vida, assim, sabe? E eu e o pai dela, nós fazemos muita questão de sermos pais que... Não os pais coxinha, que não vai colocar de castigo, que não vai tirar um negócio quando tem que tirar, né? Claro que a gente erra muito querendo acertar, mas erra, é um fato. Mas de ter conversas assertivas e direcionadas, mostrando que ela, por enquanto que ela é criança, ela só tem que se preocupar com 4 coisas, que é dormir bem, estudar, brincar
e se alimentar bem. Isso aí. E aí ela tem o foco nisso, e ela sabe que ela tem um porto seguro. E quando eu vejo para minha carreira, eu enxergo que eu ganhei uma coisa que eu acredito que se você não tem, você tem que parar tudo e começar a ter, entender, faz uma terapia, sei lá, qualquer coisa, que é propósito. Então, eu tenho um propósito muito forte, eu já fiz palestras que eu fiquei fora de casa, tipo, uma semana, e aí, na noite anterior dessa palestra, foi muito emocionante esse dia, porque eu falei assim, filha, me manda um áudio para a mamãe, que eu tô morrendo de sono, eu não vou te ligar, eu tô muito cansada, mas manda um áudio para a mamãe dizendo boa noite, tá? Eu te amo. Aí ela me mandou um áudio, falando assim, mamãe, eu te amo muito. Para mim, você é a melhor mamãe do mundo. E deixa eu te falar, eu sei que você tá aí, longe de mim, mas você vai dar o seu melhor na sua palestra amanhã, porque você é uma pessoa que não tem medo de enfrentar os seus medos. Tudo que eu falo para ela, sabe? Você não tem medo de enfrentar os seus medos. Você vai para cima, né? Tipo assim, coisas assim, sabe? Aí eu salvei o áudio. No dia seguinte, eu comecei a palestra falando bem assim, eu quero provocar vocês para falar de marca pessoal, que a gente vai entrar na pauta de imagem, mas antes de tudo você tem que ter propósito. Vocês já pararam, pelo menos para refletir o propósito? Vocês já pararam também para ter um pouco mais de gratidão pela vida? Aí elas, não. Eu falei, então posso mostrar o meu? Sim, mostra o seu. Aí eu falei, produção, solta o áudio. Aí todo mundo começou a chorar, né? Porque assim, no final ela falava, mamãe, eu sou muito grata pela nossa vida e eu sei que... Ela falou do propósito dela. Eu sei que o meu propósito é ser uma grande líder para transformar pessoas e não sei o que, não sei o que. Então, assim, se uma criança de, na época, 9 anos, conseguiu pensar dentro dela qual é o propósito dela, aquilo mudou muito o jogo da minha palestra, sabe? Então, eu acho que filha é divisor de águas mesmo. Total. Acho que me mudou muito. Acho que eu sou uma pessoa assertiva, leoa, que enfrenta, que não está muito aí mesmo para as coisas, não. Eu vou para cima mesmo. Genial. Que bom ter cruzado o caminho com você. Muito bom, Grato, adorei te muito conhecê-lo. bom. Obrigada. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma inspiração, uma frase, algo que inspire. O que te inspira para você transbordar e deixar nessa mesa para as mulheres que estão te assistindo? Independente de pauta religiosa, eu queria deixar uma frase espiritual. Saiba quem você é em Deus. Saiba quem você é em Deus. Entenda quem você é em Deus. Perguntem, provoquem, né? A Bíblia fala disso. Provoque para Deus. Deus, eu sou quem? Quem eu sou? Eu vim nessa vida para quê? O que eu tenho que fazer para poder ser ferramenta do Senhor e mudança na vida das pessoas? É através do meu trabalho? É através da comida que eu cozinho para vender na rua? É através dos docinhos que eu tenho que vender na faculdade? É fazendo 3 trabalhos para poder conseguir pagar a escola dos meus filhos? Quem sou eu em Deus? Eu comecei falando disso, você costurou. Você costurou o começo do podcast, né? Verdade. Pergunte o que é que você veio fazer, porque você precisa estar no lugar certo que encha seu coração. Para mudar. Exatamente. Me deu vontade de chorar. Não tô aqui, igual uma marmota. Seria essa a frase. Amor, obrigada. Adorei. Muito obrigada. Pelo espaço, pela energia. Vida longa para a nossa conexão. Seja bem-vinda, Bahia. Sei que seu marido já te abraçou, mas que você tenha uma linda história, que você possa construir uma linda história nessa cidade. Eu quero transformar muitas coisas. Conte e comigo. Eu sei que eu tô conhecendo as pessoas certas para fazer isso. Conte comigo. É isso. Pode inspirar para você. Quer que te inspirou? Pega, coloca na mala e vai. O resto que não te inspirou, você deixa e tá tudo certo. Só segue. Um beijo.